Vamos lá, pessoal. Quais as atividades principais no planejamento para construir essa vantagem? Então, no slide anterior, você já entendeu que é necessário que você realmente faça um bom planejamento diário, semanal e mensal para que você possa construir aí uma vantagem significativa para a tua empresa. Então, quais são essas atividades, pessoal? Então, vamos lá. Quais são as atividades principais que você vai levar para esse planejamento? Então, vamos lá. A gente tinha parado aqui naquela relação de causa e efeito, né? Mas quais são as atividades principais? Pessoal, a primeira atividade dentro do planejamento é que você inclua tarefas, atividades, para que você faça a manutenção dos padrões operacionais existentes, né? Então você faz a manutenção desses padrões via um ciclo chamado SDCA. A gente já fez conteúdo específico no canal que fala sobre esse ciclo. Quais são as outras atividades? Tem mais 3 atividades que você leva dentro, né, para dentro do seu planejamento semanal. Antes de eu falar das outras 3, quando você faz a manutenção dos padrões operacionais, o que você quer com isso, né, pessoal? Você quer auditar e corrigir os padrões ou treinar e cobrar os seus operadores. Na verdade, você quer ver aí a aderência que os seus operadores têm em relação daquilo que está escrito. Então, quando você faz a manutenção, você faz esse tipo de auditoria interna e correção, pequenas correções nos padrões e avaliação de treinamento e cobrança do pessoal. E quais são esses padrões, pessoal? Qualquer tipo de padrão, de procedimento padrão, é importante que você faça essa manutenção. Aí inclui o que? Os procedimentos operacionais padrão, as instruções de trabalho, os planos de controle, plano de reação, 5S, se você tiver algum procedimento para manter a área organizada por escrito, com expectativa clara em relação ao que você quer manter com o 5S, procedimentos de TPM, procedimentos de Kanban de matéria-prima ou de componentes, na qual você precisa fazer o abastecimento gerido por cores, procedimentos de segurança, ou seja, qualquer tipo de procedimento formal que exista, é necessário que você faça realmente a manutenção desses padrões via SDCA, que então cobre esse primeiro ramo de atividades que você precisa colocar na sua rotina semanal. O segundo ramo de atividades que você leva para dentro do planejamento, pessoal, é a elevação dos padrões operacionais. Perceba que o primeiro ramo é a manutenção dos padrões operacionais. Você utiliza um ciclo SDCA. Agora, uma vez que os processos estão estáveis, na qual a operação está seguindo exatamente através dessa manutenção, dessas auditorias que você faz, assim você tem um processo estável, você pode dar o segundo passo, que é a elevação dos padrões. Então, você também leva para dentro do teu planejamento de rotina atividades que levem em conta quais são os padrões que você quer elevar, quais são uma das 5 dimensões da qualidade total: entrega, qualidade, custo operacional, moral e segurança, que a sua área tem dependência, que está longe ainda ou não está tão bom quanto você ou seu chefe gostaria. Então você leva esse tipo de atividade para dentro do planejamento. Então, na verdade, você quer o quê? Melhorar o desempenho dos 5 ou dos 2 ou 3, a gente sempre tenta priorizar de 2 ou 3 componentes da qualidade total que eu acabei de dizer a você. Então, quais são os componentes? Entrega, qualidade, segurança, despesa operacional, moral, motivação dos colaboradores. Você encaixa também aí a gestão de 2 ou 3 dessas 5 componentes, bem como avaliação de desempenho. Você pode encaixar aqui atividades de avaliação de desempenho da sua equipe. Então, tá aí algumas atividades mais específicas dentro desse ramo número 2, que é a elevação dos padrões. A terceira atividade que você leva são atividades costumeiras, pessoal. O que é atividade costumeira e é necessário que você planeje e não fique solto? São leitura de e-mails, reuniões diárias com a sua equipe, avaliações de quadro hora a hora, livro de ocorrência, reuniões não só diárias com a sua equipe, mas reunião, por exemplo, que
a produção costuma ter juntamente com as áreas de suporte que chama reunião de stand-up, onde todo mundo fica em pé, leva por volta de meia hora. Então, aquelas reuniões, aquelas atividades costumeiras, você também deve encaixar aqui. Então, eu ilustrei quadro hora a hora, na qual nessa atividade você pode fazer um reconhecimento rápido ou questionar o desempenho e o comportamento das pessoas, né? Você pode fazer um reconhecimento quando as pessoas estão realmente batendo a meta ou fazer um questionamento de analisar a dificuldade em relação a essas metas. Então, está dentro desse ramo número 3 de atividades costumeiras. Qual é o quarto ramo que você precisa levar para dentro do planejamento, pessoal? É a análise de anomalias. Então, um supervisor de produção, ele vive cercado de anomalias. Então, é necessário que você tenha um planejamento semanal e diário para que você trate adequadamente dessas anomalias, né? Então, nessa análise, você vai fazer uma verificação com a sua equipe de refúgio e relatório de análise de anomalia, o preenchimento, a análise de causa imediata, que a gente chama, não é a causa fundamental. Nós já falamos especificamente aqui no canal alguns conteúdos em relação ao RAA, que é o relatório de análise de anomalia. Nesse tipo de atividade, desse ramo número 4, você vai fazer aí a visualização dos produtos suspeitos, que geralmente estão aí segregados, dar à disposição para verificar se está ok, se não está ok, se é retrabalho, se é scrap, e análise de 5 porquês para tentar entender realmente com a equipe qual foi a causa raiz imediata daquele problema. Então está aqui um overview, um resumo de quais são as atividades principais que você leva para o seu planejamento. Pessoal, perceba bem aí que nós temos aí 4 ramos, né? E dentro de cada ramo, atividades específicas. O primeiro ramo, então, vamos lá, manutenção dos padrões. Segundo, elevação dos padrões. Terceiro, atividades costumeiras, né? E quarto, análise de anomalia. Então eu pergunto para você, né? Você costuma cobrir a sua semana fazendo uma avaliação adequada, proporcional a esses 4 ramos? Então isso é fundamental, pessoal, para que você possa realmente construir uma vantagem competitiva e se destaque na sua empresa, tá bom? Então tá aqui quais são as atividades que você precisa colocar dentro do seu planejamento. Agora eu vou mostrar como que se faz isso passo a passo.